Eu estou em Gênesis capítulo de número 22, e o versículo mais importante, por enquanto, desse texto é exatamente esse versículo de número 8, quando Abraão responde para Isaac. Isaac pergunta: pai, meu pai, paizinho, pai meu, papai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde é que nós vamos arrumar um cordeiro para o holocausto? E Abraão, imagino eu, com o coração muito pesaroso, eu imagino que ele tenha subido essa montanha, esse certo lugar que chama-se Moriá, em silêncio profundo e absoluto, onde o coração dele estava despedaçado. Ele já havia esperado 25 anos para que Sara tivesse um filho. Isaac era o filho da promessa, o filho do riso, o filho da alegria, filho da velhice, filho do cumprimento profético de Deus na vida de Abraão. E de repente, Deus pede a única coisa que Abraão mais amava. Deus pede aquilo que é mais importante na vida daquele homem. Aquilo que era tudo na vida daquela mãe. Deus pediu, simplesmente pediu, do nada. Deus queria testar Abraão. E ali, Abraão dá a resposta que vai ser o tema, o pano de fundo para nós hoje. E disse Abraão: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Essa é a palavra. Deus proverá. Ele provê para Ele mesmo. Nem eu consigo prover para Ele, nem você consegue prover para Ele, nem a igreja consegue prover para Ele. Para que Deus receba algo que agrade a Ele, é Ele mesmo quem provê. E eu digo isso de carteirinha. Para Deus receber uma adoração, Ele precisa que o Espírito dele desça, tome forma, quase corpo, envolva o ambiente, encha esse ambiente da presença. Então aquilo que eu entrego a Ele, Ele recebe. Mas Ele teve que fazer. A obra de Deus só funciona do jeito de Deus. Por mais que o homem tente fazer com que Deus aceite o que o homem tem no coração, o homem pode traçar os planos, fazer os caminhos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Eu e você podemos pegar os nossos planos, levar a Deus, aos pés de Deus e falar: Deus, está aqui, ó, perfeito, pensei em tudo e faz aí, abençoa aí. E Ele não vai te abençoar, porque a obra de Deus é feita do jeito de Deus, para que tenhamos sempre a provisão de Deus e que Deus mesmo se responsabiliza pela obra dele. Fala assim comigo: quem convida, paga. Essa é a tônica do reino. Quem foi que te chamou para o ministério? Foi um homem, foi uma igreja, foi um líder, foi um mestre ou foi Deus? Se foi Deus, Ele é o responsável por você. Um dia, há muito tempo atrás, quando eu deixei o futebol profissional e vim para a igreja, foi me prometido mundos e fundos para que eu viesse, e eu fui cobrar os meus pastores. Falei: gente, eu já estou há um ano aqui, eu nunca recebi nada. E muito pelo contrário, eu só estou gastando o que eu já ganhei no futebol. Então eu fui muito firme. Eu tinha uma mentalidade de início. E eu falando: vocês têm 13º, vocês têm férias, vocês têm FGTS, vocês têm tudo. E na nossa igreja não tem nada. Como é que é esse negócio de viver pela fé? Então um pastor olhou para mim e disse assim: Rinaldo, quem foi que te chamou para o ministério? Foi o seu pastor ou foi Deus? Nós estávamos almoçando. E eu disse: eu creio que foi Deus. Falei: então, converse com Ele. É Ele que tem que te sustentar.
Não adianta você cobrar da igreja matriz. Eu engoli a seco aquilo, desceu como um espinho na garganta, e eu pensei comigo, eu tenho que aprender muito sobre Deus. Eu tenho que entender que realmente foi Deus que me chamou. E eu disse, então, como é Deus que me chamou, eu nunca vou querer receber um salário da igreja. Nunca. Eu vou viver por Ele, para Ele, e vou fazer a obra dEle. E se Ele quiser que eu passe necessidades, eu passarei. Se Ele quiser me sustentar, me sustentará. Se Ele quiser me honrar, me colocar acima de todos os outros, me colocará. Mas eu nunca mais na minha vida pedirei um salário para Deus. No ano de 1600, uma comunidade da Morávia, que ficava ali mais ou menos na Boêmia, com a Morávia, que é a antiga República Tcheca, não existe mais. Ali, um rei católico assume o controle do país. E começa-se uma ferrenha perseguição aos cristãos moravianos. Eles começam a ser decapitados, começam a ser colocados em calabouços, e 16 mil famílias fogem para salvar suas vidas. Então, mais ou menos no ano de 1722, eles atravessam a Tchecoslováquia para a Alemanha e encontram as terras de um conde chamado Zinzendorf. Esse homem era cristão, permite que as famílias se situem naquele lugar, e ele assume a responsabilidade pelas 16 mil famílias. Não só como dono das terras, mas também como pastor. E ele traz as famílias em unidade. As famílias começam a reconstruir a vida naquele lugar, instalam suas casas, suas terras, e ali, em 1727, inicia-se o maior avivamento da Europa, onde os moravianos, 24 horas por dia, começaram a orar. Tiveram o desejo de orar, fizeram o relógio de oração, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, eles estavam orando ininterruptamente. Isso perdurou por 100 anos. O maior avivamento encheu aquele lugar, aquelas terras, e eles foram os primeiros, nos tempos de perseguição, a se reunir em pequenas células. Mantiveram acesa a chama do Evangelho. Depois eles foram os primeiros a entender que o mundo precisava de missionários. O Deus que eles conheciam, o Jesus que os salvou, precisava ser compartilhado com o mundo. Então começaram a procurar lugares no mundo para enviar missionários. Foram eles que começaram o trabalho de missões. Então conta-se na história dos moravianos que havia uma ilha no leste da Índia, onde eles sabiam que haviam 3.000 africanos que eram escravos. E eles entraram em contato com o dono da ilha e pediu se podiam ir até lá como missionários. E aquele indiano, aquela pessoa disse, eu não sei como alguém consegue vir até aqui só para falar dessa coisa estranha. Ninguém faria isso, vir nesse fim de mundo. E ele disse, vocês podem vir aqui, mas se forem escravos, e eu não darei 1 centavo para vocês virem até aqui. Se quiser, pode vir. Então alguns jovens moravianos se venderam como escravos. Pegaram o dinheiro da passagem e pagaram a passagem para ir até aquela ilha. E eles ficariam escravos pelo resto da vida. No dia da partida, foram num navio
se despedir. Pessoas estavam chorando por todos os lados, e as famílias se despedindo porque nunca mais iriam vê-los, e algumas pessoas tentando demovê-los dessa ideia. E eles começaram a questionar e a falar: vocês são jovens ainda, 20 anos apenas, por que estão fazendo isso? Vocês podem ajudar na obra aqui, fazer a obra ali, não precisa ficar como escravos para o resto da vida. E eles subiram no navio. E quando o navio estava pronto para zarpar, eles falaram essa frase. Levantaram as mãos para o céu, com toda a comunidade se despedindo deles. E eles disseram o seguinte: que o cordeiro que foi morto, que foi imolado, receba como recompensa as nossas vidas em suas mãos. De novo eu vou falar para você. Para que o cordeiro que foi morto receba como recompensa pelo seu sacrifício, receba as nossas vidas em sacrifício em suas mãos. E eles se foram e ganharam 3.000 escravos para Cristo. E morreram escravos. Quando eu li sobre os moravianos, eu comecei a me questionar se eu conhecia realmente a Deus. O meu cristianismo é um cristianismo de igreja, de púlpito, um cristianismo de mídia social, um cristianismo de WhatsApp, de um comodismo incrível. Um cristianismo que agora com esse governo de esquerda está começando a perseguição, mas nós nunca tivemos ainda. Um cristianismo fácil. Nunca pudemos sofrer por amor a Cristo. Nunca. Fizemos mais do que o necessário por amor a Ele, e mais do que podíamos, porque a gente breca, a gente para, a gente fala assim: ó, até aqui eu vou, até aqui não é problema meu. O máximo que conseguimos é chorar pela nossa casa, nossa família, se estiverem enfermos, mas nós nunca choramos pelos perdidos. O coração de Deus nunca conseguiu bater dentro do nosso coração a ponto de me fazer levantar e ir. O que será que é conhecer a Deus? Muita gente fala assim: eu conheço a Deus. E eu vou dizer a vocês o que é que o dicionário português diz de conhecer. O dicionário português diz que conhecer é ter noção de saber sobre o que se quer conhecer. Interessante, porque entra na área do conhecimento. Mas conhecer no latim é partilhar, comunicar, modelar, informar. No latim já é dar forma a alguma coisa. Isso é quando você conhece. Quando você conhece, você dá forma. Mas o que é conhecer na Bíblia? Eu vou te ensinar uma coisa agora. Não tem nada a ver com o conhecimento e com o nosso saber. Biblicamente, quando você vai para a palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: que Adão conheceu a Eva, sua mulher, e de conhecer a Eva nasceu um filho. O que você acha que é conhecer na Bíblia? Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: vamos ver se você é bom aluno. O que você acha que é conhecer agora na Bíblia? Veja se tem alguma coisa a ver com o nosso português. Imagina que Adão
foi lá, estudou com Eva e de repente ela estava grávida. O que é conhecer na Bíblia? Fala assim, relação sexual. É o português claro. Gênesis 19, 5, fala um outro conhecer. Anjos vão visitar Sodoma e Gomorra. Entram na casa de Ló. E ali na casa de Ló, os habitantes de Sodoma invadem aquele lugar, começam a querer arrombar a casa de Ló. E então nasce esse diálogo que abre entendimento. Eles chamam a Ló, os moradores da cidade. Eles queriam os 2 homens que entraram lá. E eles disseram, onde estão os homens que vieram a ti? Nessa aqui com você. Onde é que eles estão? Traga-os para fora para que os conheçamos. Sabe o que eles queriam com os anjos? Fala assim, relações sexuais. Então, o que é que vem a ser conhecer a Deus? Fala, se tornar um com Ele. Veja que a palavra de Deus diz que quando Adão encontra Eva, não tem tradução para a alegria dele. Se fôssemos traduzir no original, seria assim, yupi! Não tem tradução a alegria dele. Ele deu um grito de alegria quando vê aquele monumento na frente dele. E aí Deus fala assim para ele, vocês, a partir de hoje, serão uma. Você vai deixar seu pai e sua mãe, você vai deixar seu pai e sua mãe, vão se unir. E quando vocês se unirem, vocês serão. O que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus, quem aqui já tomou café com leite? Vai, gente, rápido. Quem aqui, depois de colocar café e leite, consegue tirar o café e o leite? Quem consegue separar? É mais ou menos isso. Jesus disse o seguinte, ó, João 17, 21, ele fala, para que todos, ele está orando ao Pai, uma oração intercessória, e ele fala assim, para que todos sejam um, Pai, assim como tu estás em mim, e eu neles, e eles em nós. Eu quero estar neles como tu estás em mim, e eu quero que eles estejam em nós e nós neles. Jesus estava orando por você. Conhecer a Deus não é ideológico. A Bíblia diz em 17, 23, do mesmo Evangelho de João, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Quanto mais de Deus você tem, menos confusão você arruma. Você conhece gente língua grande do seu lado? Ele está longe de Deus. Gente pequena fala de pessoas. Gente grande fala de Deus. Você conhece gente fofoqueiro? E está longe de Deus. Porque quando você está nele, você é aperfeiçoado na unidade. Você quer unir, você agrega, você não divide, jamais divide. Presta atenção nos irmãos com quem vocês andam. Porque eles podem destruir dentro de cada um de vocês a ideia que você tem do outro irmão. Só porque ele não gosta. Foi assim com a serpente. Conhecer a Deus é um parâmetro de verdades que acontece dentro de nós, a fim de que o mundo conheça, saiba que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Quem une e ama, conhece a Deus. Deus é um com ele. A Bíblia diz aqui que essa noção de conhecimento vai para além do saber. Por exemplo, no Novo Testamento tem uma parte também. Em Mateus capítulo 1, verso 25, diz que José
não conheceu Maria, fala, até que. Olha, o catolicismo propaga a virgindade de Maria, que Maria permaneceu virgem e por isso fazem a reza Virgem ou Ave Maria e a Virgem, que é a mãe de Deus. Gente, a Bíblia é muito clara. A Bíblia fala assim, e José não a conheceu até que ele está dizendo o seguinte, depois conheceu, vai viver 30 anos juntos, só olhando um para a cara do outro, até que deu à luz o seu filho, fala, mais velho. Primogênito é o filho mais, entendem isso, sim ou não? Maria nunca permaneceu virgem depois de Jesus. E pôs-lhe por nome Jesus. Mas não para aí não. Se você quer saber aqui, para eu te dar uma outra ajuda, Mateus 13:55, há uma discussão de que sabedoria é aquela, Jesus já com quase 30 anos, que sabedoria era essa? E o pessoal conhecia a família. E aí, olha o que eles falam, não é este o filho do carpinteiro? Quem é o carpinteiro? Não, quem é o carpinteiro? José, gente, José. E não se chama sua mãe como? Maria. E vamos lá. E seus irmãos? Jesus teve irmãos depois dele. Ele é o primogênito. Qual que é? Tiago, José, Simão e Judas. Ó, Maria trabalhou bem, 4 filhos. Você acha que ela permaneceu virgem? Aí tem uma outra. Se você pegar em Marcos capítulo 6, verso 3, completamos a família. Porque no mesmo texto está dito o seguinte. Não, eu falei Marcos. 6, verso 3. Anjo, libera o ouvido lá. Não é esse quem mesmo? O carpinteiro. Filho de quem? Olha lá, irmão de Tiago, José, de Judas e Simão. E não estão aqui conosco quem mais? Tinha mulher em casa. E nem tinha televisão, não tinha shopping. Todo dia era dia de trabalhar. Maria nunca permaneceu virgem. Conhecer, fala comigo, é ser um com Ele. Fala assim, é se fundir nele. É uma interação profunda, agora presta atenção, que revela a face de Cristo em nós. Deixa eu tentar te explicar isso. Quanto mais íntimo de Deus você for, menos de você vai aparecer, e mais Ele em você e através de você. Ser um com Deus não é manter relações sexuais com Ele, porque Ele não trabalha, não vive na carne. Deus é espírito. Mas é se fundir como um homem se funde com uma mulher. É estar tão íntimo, tão dentro, tão ligado, tão nele, que você deixa de aparentar você. E as pessoas, quando olharem para você, vão ver Ele. A Bíblia fala em Atos 4:13, que Pedro e João, quando eles são interrogados pelo Sinédrio, homens indoutos, iletrados, gente que não tinha estudo, não sabia quase nada, mas pela forma com que falavam, com a paixão que falavam e com o jeito que falavam, eles terminam dizendo, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, mas Jesus já havia morrido. Eles mostravam Jesus, Jesus estava neles. Isso é o que a Bíblia fala de conhecer. Quanto mais dentro de Deus você for, menos você vai ficar nas picuinhas da vida. Menos falará mal dos outros. Menos destruirá a imagem do seu irmão. Menos. Pode pisar no seu calo e Jesus vai ser como o Pai. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem. Pisa na sua unha encravada. Não pague o dinheiro que você emprestou.
Você vai saber quem é você e quanto de Deus você tem quando alguém faz o que você não gosta. Quando alguém te desafia. Ou quando alguém falha com você, ou você acha que foi injusto com você, a sua reação mostra a que distância você está de Deus. Vira para alguém que está do seu lado e fala, começou, hein? Fala, se prepara. A Bíblia diz, Colossenses 1, 27, Cristo em vós, fala comigo, Cristo em vós, a esperança da glória. Gente, o texto é claro, não é Cristo comigo, não é Cristo para mim, não é Cristo do meu lado, não é Cristo diante de mim, é Cristo em mim. Um dia os discípulos começaram a falar com Jesus e alguém chegou para ele e falou assim, Felipe chegou e falou, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele falou, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e tu ainda não me conheces. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Tem discípulos que não conhecem Jesus. Tem discípulos que não conhecem o Pai. De tão longe que é, está na igreja. Está na igreja, assiste culto, canta, ora, prega, mas não conhece o Pai. Meu Deus. Eu quero falar para você sobre esse conhecer a Deus. Como é que um homem de 4.000 anos de idade atrás, faz aí, retrocede aí a história. Um homem de 4.000 anos atrás ouve uma palavra e obedece. Eu confesso que Abraão é um dos meus heróis. Porque ele não tinha estudo bíblico, ele não tinha conhecimento, ele não tinha nenhuma teologia, ele não tinha preparação nenhuma para ser ministro, para obedecer a Deus, ele não tinha ouvido milagres nenhum, ele apenas tem um sonho. No sonho Deus fala com ele, eu sou o Deus criador dos céus e da terra, e eu quero que você saia da sua casa, saia de perto da sua família, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu pergunto para você, irmão, você com todo o conhecimento que tem, com tudo de Bíblia que tem, com tudo de culto que já ouviu, com tudo de palavra que já ouviu, você obedeceria? Pois ele obedeceu. Eu entendo alguém que conhece Deus pelo ato de fé. Esse homem sai de um homem abastado. Diz a história secular, que ele morava em Ur dos Caldeus, e diz que na Babilônia, onde ele morava, ele era rico, o pai dele era um exímio vendedor de deuses. E de repente um dos deuses que o pai não vendia, que fala com ele. E fala, sai daqui. E em Gênesis 12 diz, eu vou multiplicar sua descendência. Eu vou te abençoar de tal maneira que todos os povos da terra serão abençoados em Abraão. Em Abraão eu vou chamar o meu povo. Na sua descendência vai ser o povo de Deus. E ele sai sem GPS, sem mapa. Ele sai sem nenhum lugar pré-estabelecido. E Deus só fala assim para ele. Ele pergunta, para onde eu vou? Eu vou te mostrar, fala assim comigo, durante a caminhada. Fala para alguém fazer alguma coisa, ele vai perguntar para você por quê. Ou então manda ele ir a tal lugar, ele fala, para quê? Pode ver, faz o teste com você. Eu não vou lá, eu vou perder tempo, para quê? Me diz o que eu tenho que fazer. Deus só disse a ele, sai. E eu vou te mostrar onde você vai. E como esse homem não conhece a Deus, Abraão tinha certeza do que ia acontecer. Não é normal. A Bíblia diz assim que ele sai da sua terra, da sua parentela, ele não sabe nem para onde vai, apenas, fala assim, guiado por uma palavra. Diga, essa palavra virou uma promessa. Ele estava apoiado em uma palavra. Gente, quanto tempo você aguenta estar apoiado só em uma palavra?
se não acontecer nada durante o tempo que você achou que deveria acontecer, o que é que você faz com quem prometeu? Quando eu digo que Abraão é diferenciado e não é normal, é quando eu comparo minha vida com a dele, o meu pensamento com o dele. É quando eu digo que amo, eu digo que creio, eu digo que sou, eu digo que quero, eu digo que Deus é tudo para mim, eu digo que Deus é a minha vida, mas os meus atos, as minhas atitudes, o meu comportamento não diz isso. Eu o troco por qualquer coisa, por qualquer oportunidade. Eu não mantenho firme e aceso aquilo que sai da minha boca. Olha o que a Bíblia diz. Diz que em Romanos capítulo 4, no verso 18, diz que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, ninguém mais tinha esperança. E ele creu contra isso. A Bíblia diz que no verso 19, que enquanto ele esperou, sabe quanto tempo? 25 anos. Em 25 anos, Deus falou com ele 4 vezes. Se algo que você pede, você quer, leva 1 mês, você já está pronto para desviar. 1 ano? Ah, isso aqui não foi Deus que falou nunca, faz 1 ano já. 25 anos, Deus só falou 4 vezes, ele estava apoiado em uma palavra. Ele não titubeou quando ouviu a palavra de Deus. Ele creu contra toda a perspectiva humana. Todo mundo dizendo, errou, tio, você errou. Abraão, você errou. O servo falando, você tem certeza que foi Deus que chamou? Olha quanto tempo nós estamos no deserto. Fala assim, ó, Abraão é o cara. E se não era para você, vai ser hoje. A Bíblia diz que no verso 19, que enquanto ele esperou sem ver, fala sem ver, sem saber, sem sentir, mesmo assim, fala assim, não enfraqueceu na fé. Uau, gente. Olha, eu pensei que vocês iam pegar a cadeira daqui e jogar para lá, a cadeira de lá jogar para cá. Porque ele não se enfraqueceu na fé. Aquilo que Deus falou dentro dele estava vivo e forte, como se fosse falado no mesmo dia. Não foi há 20 anos atrás, é como se fosse hoje. Não foi há 21 anos atrás, é como se fosse hoje. Não foi há 22 anos, é como se fosse hoje. A Bíblia diz no capítulo 4, verso 20, e não duvidou, apesar do corpo mostrar todo o cansaço, toda a velhice, não tinha mais testosterona, gente, não tinha tratamento, não tinha nada. Dentro dele ele não duvidou. Ele olhava para Sara com 90 anos, olhe para uma mulher de 50, 60, 70, quando vem aquela fase da menopausa, você sabe que cessou o ciclo. Ele olhava para Sara e não levava em conta o seu próprio corpo adormecido. Nada mais em Abraão funcionava, nada ficava em pé, só o cabelo. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim, não duvidou. Meu Deus, eu não ando pelo que sinto, eu não ando pelo que vejo, eu não ando pelo que ouço. Fala assim, eu ando pelo que creio. A Bíblia diz assim que ele não duvidou apesar do corpo dele, por incredulidade. Sabe, era o contrário à lei da física, gente. É o contrário à lei da biologia, é o contrário. Ele não duvidou, mas a Bíblia diz no verso 20 que ele se fortaleceu. Fala comigo, se fortaleceu. O que é fortalecer? Fala assim, exercitar. Uau! Ele se fortaleceu, ele exercitou a sua fé.
ele fortificou na fé, sabe fazendo o quê? Fala comigo, dando glória a Deus. O louvor a Deus conseguia renovar aquele homem chamado Abraão. Todos que têm uma vida de louvor, de gratidão, o Deus Todo-Poderoso o renova. De alguma forma a Bíblia diz que o louvor, ele era totalmente disciplinado em louvar apesar de. Mesmo assim, ele louvava. Mesmo não sendo, ele fazia, ele louvava. A Bíblia diz no verso 21 que ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu, mesmo aos 100 anos de idade. Agora Deus fala para você que Jesus Cristo levou sobre si todas as suas dores e todas as suas enfermidades. E você acredita mais na palavra do médico do que na palavra de Deus. A Bíblia diz em Gálatas 3,7 que todos aqueles que são da fé, fala assim comigo, são filhos de Abraão. Os que são da fé somos nós, amém, gente? Somos filhos de Abraão. Eu estou falando de uma fé que não conhece derrotas, é uma fé inabalável, ninguém tira de dentro de mim o que Deus colocou. Eu posso estar assim, mas eu não sou isso. Eu estou nesse momento assim, mas eu não sou isso. O que eu sou é aquilo que eu creio. O que você é o que você crê. Por isso que Provérbios 23:7 diz: como o homem pensa e imagina consigo mesmo, assim ele é. Ah, mas ninguém foi curado disso. Ninguém pode ter sido curado disso, mas eu serei. Mas ninguém conseguiu socorro aqui. Ninguém conseguiu porque não conhece o Deus do impossível. Quando Deus chega para falar com Sara, ali na tenda, ela ri. E o anjo fala: acaso há algo impossível para Deus? Você vai gerar o ano que vem. E ela gerou, porque para Deus não há impossíveis. E Marcos 9:23 completa essa ideia. Tudo, fala tudo, o que eu creio será possível. Por que não acontece na minha vida? Porque você não crê. Porque tudo o que você crer, Deus tornará possível. Louvado seja Deus. É que nós brincamos de igreja, a gente vem para a igreja e presta um culto, uma homenagem, passa um tempo, perde muito tempo. A Bíblia diz que existe uma saga, esse herói começa a cumprir a sua saga. Isaac chega para ele e fala assim: pai, cadê o cordeiro? E ele não sabe responder, mas ele sabia que Deus era poderoso para providenciar o cordeiro. E se ele tivesse que matar o filho, Deus era poderoso para ressuscitar o filho, porque Deus foi poderoso para trazer o filho para ele. Quando você não duvida de Deus, milagres extraordinários acontecem. E por que na minha vida não acontece? Eu vou falar uma outra revelação para você. Porque você se preocupa mais com o caminho do milagre do que com a realização do milagre. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: explique melhor. Fala, não entendi não. Aí você que ouviu isso faz assim. Muito bem, foi boa essa. Como assim eu me preocupo com o caminho do milagre? Dentro de nós já criamos uma barreira, porque eu acho quase impossível Deus fazer alguma coisa, porque eu conheço o contexto todo. Isso aqui não sobrevive não. Eu já sei, já conheço. Eu limito o Santo de Israel quando eu não creio que Ele faz o impossível se tornar possível. Então eu me preocupo com o caminho do milagre. E o caminho do milagre não me deixa chegar no milagre. Entendem isso, sim ou não? Se você parar de
questionar a Deus e mandar Ele fazer do seu jeito, deixa que Ele sabe como curar o cego. Ele sabe se ele vai jogar um guspe no chão e fazer um lodo e botar no olho, se ele só vai pôr a mão e mandar e vai ser curado, se ele vai pegar um Bartimeu da vida e vai dizer, o que é que você quer? Eu quero ser curado. Então tá, seja. O caminho do milagre não é seu, é dele, por isso que ele é extraordinário. Por isso que ele é soberano, por isso que ele faz do jeito que ele quer, ele não respeita a lei da física, ele não respeita a medicina, ele não respeita nada. Ele só respeita uma moeda no céu, fé. Você crê? Deixa comigo que eu faço. Amém, gente? E o que isso quer dizer para mim hoje? Qual é o seu problema? A Bíblia diz assim, no monte do Senhor se proverá. E como isso pode ser? Deus proverá o carro para a sua viagem, Deus proverá o médico certo para a sua cirurgia, Deus proverá o dinheiro para você pagar o hospital, Deus proverá a casa onde você vai morar, Deus proverá o carro que você precisa comprar, Deus proverá a varoa ou o varão que você vai viver junto, Deus proverá o dinheiro para o remédio, Deus proverá a cura para a sua enfermidade, Deus proverá a força para suportar os ataques do inimigo, Deus proverá o recurso do aluguel, da cirurgia, Deus proverá a ocasião do perdão, Deus proverá. É isso que eu e você temos que entender. Quando Abraão chega lá em cima no cume do monte, aquele cume do monte, naquele tempo era Moriá, hoje é o Gólgota. Para quem não sabe, o Gólgota atual é onde Abraão foi para sacrificar. E Deus disse, Abraão, eu não preciso do sangue de Isaac. O que eu pedi a você... Você pensa que eu preciso do seu filho? Eu não preciso do seu filho. Um dia você vai ouvir João Batista dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse vai morrer pela humanidade. Não vai ser Isaac. Isaac é um teste para Abraão. Gente, Isaac era só um teste para Abraão ter uma descendência. Deus só queria, Deus falou com ele, olha, às vezes Deus vai falar, Deus vai chamar você e tirar o que você mais gosta, para você alcançar sua família. Você, ou eu, corações endurecidos, ouvidos fechados, nós não ouvimos Deus, então Deus pede o que você mais ama. Aí você desperta. Quando Deus pediu, Ele disse, pronto Abraão, agora que você entregou, o sacrifício de Isaac não era para Deus, era para descobrir o homem que seria pai de nações, de uma grande multidão, o homem que teria o nome dele perpetuado enquanto a história existir. Enquanto a Bíblia for pregada, a Bíblia diz que Abraão fala algo que é profético. Ele diz, Deus proverá para si o cordeiro. Eu e você só temos a provisão de Deus se nós estivermos, fala nele. Presta atenção como é o texto. A gente fala isso aleatório. Deus proverá, irmão. Deus vai prover para a sua vida. Deus vai... Sim, vai prover se você estiver nele. Se você for um com ele. Se estivermos unidos com ele. Eu e o Pai somos um. Pai, eu estou orando aqui para que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo, como o Senhor é comigo. Então, Deus proverá para si todas as coisas. Amém, gente? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, hoje Deus falou com você, hein? Ele vai prover o amparo para a sua família, para a minha família.
Ele vai prover um meio de pagar as contas no final do mês, gente, glória a Deus! Uhul! Hein? Glória a Deus! Você pensa que você vai ficar devendo? Não vai não, porque o Deus da provisão é o Deus da sua vida. Ele vai prover um meio, um caminho para você sobreviver no meio desse deserto que você está atravessando. Muitos vão ficar pelo caminho e vão morrer, mas você vai passar e sobreviver. Você vai ser desafiado, Ele é o socorro, fala comigo, presente, na minha angústia. Ele vai prover o caminho, o meio, o jeito, a maneira, a forma, o socorro. Você não sabe como, mas vai vir. Como diz o livro de Esther, quando eles estavam para ser consumidos e destruídos pelos inimigos, eles disseram, eu não sei de onde, não faço nem ideia, mas eu sei que de algum lugar o socorro virá. Israel venceu. Ele vai prover uma ajuda para te fortalecer nessa caminhada. Ele vai prover um jeito de trazer sua filha que saiu de casa, seu filho que entrou para as drogas. Ele vai prover uma maneira. E o que é que eu tenho que fazer? Fala assim, conhecer a Deus. Você tem que conhecer o cheiro dele, a intimidade. Você tem que ouvir a batida do coração dele. Deus, cada batida do seu coração bate em mim. Você tem que falar igual os moravianos falaram, que o cordeiro que foi morto receba o meu sacrifício, a minha vida como sacrifício por tudo que ele fez por mim, que o cordeiro receba. Quando alguém está disposto a abrir mão da sua própria vida, Jesus disse, aquele que segurar, que amar a sua vida, que quiser preservar a sua vida, ele disse, perdê-la. Aquele que por amor de mim e desse evangelho, perder a sua vida, salvá-la. Irmão, presta atenção no seu namoro, presta atenção no seu relacionamento, presta atenção na sua vida cristã. Presta atenção o que é que você está fazendo com a herança que Ele te deu. Presta atenção nas coisas que você tem pensado, nas coisas que você tem maquinado, nas coisas que você tem imaginado, nas coisas que você não bota para fora, está tudo guardado aí dentro. Presta atenção nessa vida cristã que você chama de cristianismo, que está aí dentro. Presta atenção. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de ser um com Ele, porque no monte do Senhor se proverá. E a Bíblia diz que Isaac sobe amarrado e o Isaac não questiona o pai, exatamente tipificando Jesus. Jesus, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou, eu de mim mesmo a dou. E ele diz, pai, se tu queres, então eis-me aqui, eu sou o cordeiro, eu sou o sacrifício por eles. Se o Senhor ama esse povo, a ponto de abrir mão do que é mais importante na sua história, na sua vida, no seu coração, então eu vou dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele me deu para que o mundo fosse salvo. Irmão, falta moravianos. Falta gente que vai abrir mão de tudo, do pecado, da mentira, do jogo, da sedução. Falta gente comprometido com o céu. Falta gente que não fica perdendo tempo nas redes sociais. Falta gente que não fica toda hora. Você levanta, a primeira coisa que faz, sem ter revelação e nenhum anjo falar, é olhar o seu WhatsApp. Estamos viciados. Nós estamos dependentes. Nós procrastinamos as coisas que temos que fazer porque ficamos perdendo tempo com conversinhas tolas. Nós perdemos tempo nos Netflix da vida. Olha quanto tempo Deus te deu de vida e quanto tempo você joga fora. Agora vai para alguém que está lá no hospital, na cama do hospital, e que o médico deu pouco tempo de vida para essa pessoa, como ela aproveita cada segundo.
Fala para mim, se Jesus voltar. Jesus não precisa voltar agora. Se você recebesse um diagnóstico de que você morreria em 7 dias, o que é que você faria? A primeira coisa que a maioria ia fazer é chorar. Porque não estamos preparados para morrer. É ou não é, gente? Ninguém está preparado para morrer. Tudo bem, não é 7 dias mais. Daqui a 3 dias você morre. 3 dias não dá tempo de nada. A terra girando mais rápido ainda, não dá tempo de nada. Eu não consigo colocar minhas coisas em ordem em 3 dias. Tudo bem. Amanhã pode ser que você já não esteja mais vivo. O que você faria? Continuaria com essas questões tolas? Quando nós sabemos o nosso fim, a gente não briga por coisa pequena. A gente releva. A gente consegue passar por cima de tanta coisa. Quando nós não conhecemos que a qualquer momento podemos partir, nós somos egoístas, egocêntricos, orgulhosos, maliciosos, arrogantes, donos da verdade, agimos com justiça própria, não respeitamos as autoridades, quebramos o protocolo do céu, não nos sujeitamos a ninguém, damos marradas como carneiros. E Deus diz: louco, esta noite pedirei a sua alma. E o que tens preparado para quem será? Vá para o monte do Senhor que Ele vai prover na sua vida. Mas não desça de lá sem sacrificar. Sacrificar o quê? Quer que Deus fale? Sacrificar o que você mais ama aí dentro de você. Coloque Ele no trono. Sacrifica. Experimenta. Fique de pé. Fique de pé. Deus pediu a Abraão porque Deus queria uma descendência. Deus pede você porque Ele quer curar você, Ele quer salvar você, Ele quer restaurar você, Ele quer usar você, quer transformar você. Tudo vai ser possível se você for para o monte dEle. Tudo será possível se você abrir mão da própria vida e falar: eu quero viver agora. Fala comigo a vida de Deus. Por mais que eu fale para vocês que falta um pouco tempo, parece que isso ainda está adormecido na vida de alguns, na mente de alguns. Eu digo uma coisa aqui como testemunho. Eu achava que a minha vida era o futebol profissional. Eu achava que nunca sairia do futebol, pelas vantagens nesse mundo que o futebol dá. Um dia, quando eu me encontrei com essa palavra, com o gesto da cruz, eu costumo dizer que eu encontrei a pérola de grande valor. E quem acha esse tesouro vende tudo que tem por ela. Então eu abandonei o futebol profissional, porque eu encontrei em Jesus o meu maior tesouro. Eu não consigo morrer por Ele ainda, eu não sou como os moravianos ainda. Eles se venderam como escravos, se separaram do mundo, morreram para o futuro, só para que Cristo fosse conhecido na vida de africanos que eles jamais conheciam. Você fica preocupado com tanta coisa. Vai para o monte do Senhor, que é a provisão. Ele vai providenciar todas as coisas que você precisa.
Por isso que Mateus 6,33 é lindo. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, hoje você precisa conhecer Deus. Não é no intelecto, não é numa pregação, é respirar o céu todo tempo. É você sair daqui respirando o céu, é andando ali respirando o céu, é trabalhando respirando o céu, é ter Cristo na sua alma, é ser apaixonado por Ele, é entregar-se completamente e sem reservas a Ele, é dizer: Deus, eu estou aos seus pés, porque eu creio na Tua palavra. Tua palavra é fiel. Se ela não volta atrás e o Senhor faz o impossível, ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ainda que outros faliram lá atrás, ainda que outros tropeçaram lá na frente, ainda que outros erraram, tiveram experiências ruins e negativas, ainda que famílias se dissolveram, casamentos se acabaram, Deus, está escrito que no monte do Senhor se proverá. Está escrito que aquele que te conhece, que é um contigo, o impossível é vida comum. O comum do cristão é viver o invisível da palavra, o impossível acontecendo todo o tempo. Milagres extraordinários brotando, brotando, brotando. Vamos conhecer a Deus essa noite. Volte para Ele, faça votos com Ele. Comece a ler a palavra. Você não conhece a Bíblia, você não conhece a Deus. Deus é a sua palavra. Meu Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, desperta o seu povo. Volta para Ele. Vem para Ele e diz: Deus, eu abro mão de tudo que eu aprendi e eu começo de novo. Eu vou para o monte, eu vou subir na Tua presença. Irmãos, até quem está na lama, se ele olhar para cima, ele vê saída. Hoje você pode ver saída, porque está escrito: Deus proverá para si o resultado da sua vida. Deus proverá a sua história. Deus proverá o seu milagre. Em tudo satisfaz. Estou aqui. Eu quero orar com você. Feche os olhos. Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Você consegue cantar isso ser verdade? Eu sou teu. Ou você diz: Deus, eu quero me entregar, mas eu ainda gosto desse, eu ainda quero isso, eu ainda não me libertei disso. Me dá um tempo. E Ele está dizendo: Abraão, sacrifica para mim o que você mais ama. Entrega para mim. Entrega para mim. Entrega para mim. Tudo abandonar. E o Deus da provisão entrará na sua história. Sara vai gerar, uma multidão virá por causa da sua obediência. Porque você abriu mão, Abraão, de Isaac. Eu te devolvo Isaac. Agora eu te devolvo Isaac, multiplicando a descendência de Isaac, Abraão. Eu não devolvo só Isaac, eu devolvo uma nação inteira com o nome de Israel. Tudo vivo, Deus, em tudo.
meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Põe as duas mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Faz um particular com seu pai agora. Ele está dizendo: entrega a mim aquilo que só eu sei, que você ainda guarda aí dentro. Entrega a mim. Abraão, eu quero fazer de você uma grande nação. Eu quero multiplicar a sua descendência, Abraão. Entrega a mim. Sacrifica aqui no monte do Senhor. Aqui é o monte do Senhor. Entrega a sua velha vida. Entrega os vícios. Entrega tudo aquilo que te afasta dele. Porque ele quer prover na sua vida. Ele quer honrar você, Abraão. Ele quer cumprir a promessa em você, Abraão. Deus proverá. Deus proverá todas as áreas da sua vida. Deus proverá o aluguel. Deus proverá a sua cura. Deus proverá os melhores meios. Deus proverá a melhor escola. Deus proverá a melhor pessoa. Deus proverá. Você não precisa sair por aí experimentando tudo quanto é homem. Deus proverá. Vai para o monte do Senhor. Deus proverá. Você não precisa sair por aí procurando qualquer mulher. Todas as mulheres. Deus proverá. Vai para o monte. Deus, do céu te fala com adora. Todo-Poderoso. Provei e pode ver que tu és bom. Aleluia! Para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom na fé. Eu sei te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei. Levanta as mãos, levanta as mãos. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Proverá na sua vida. Para sempre tu reinas. Aleluia. Teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és majestade, da bom. tua glória, que todo Para o céu sempre te tu adora. reinas. Aleluia. Teu trono é eterno, e para sempre cantar.
sei